Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia educacional brasileira bem diferente, que coloca a criatividade e o ato de brincar lá no centro de tudo. É o referencial do SESI de São Paulo. Vamos descobrir juntos como essa jornada de aprendizado é construída, sabe? Desde os primeiros passinhos na escola até o domínio completo da linguagem. Mas antes de entrar nos detalhes, vamos começar com uma pergunta que é a base de tudo, que guia essa abordagem inteira. Afinal, para que serve a escola? Será que é só para decorar um monte de fatos e fórmulas ou tem algo muito mais profundo aí? A resposta que esse referencial nos dá é o que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos nessa. Para a gente entender como se aprende no SESI-SP, primeiro a gente precisa sacar qual é a filosofia por trás. O que sustenta tudo isso? É como se fosse o alicerce da casa, sabe? O porquê de cada atividade, de cada conversa que acontece ali dentro. E essa base toda se apoia em três princípios que são centrais. Primeiro, os princípios éticos, que têm a ver com autonomia, com responsabilidade e com respeito. Depois, os políticos, que são sobre cidadania, sobre entender nossos direitos e deveres. E por fim, os estéticos, que são a parte da sensibilidade, da criatividade, de se expressar livremente. Juntos, eles formam a base para desenvolver cidadãos completos, que pensam, sentem e agem no mundo. Agora a parte mais legal. Como essa filosofia toda ganha vida, especialmente para os bem pequenos. Na educação infantil, o conhecimento é construído de um jeito muito natural, muito poderoso, através da brincadeira. Pensa assim, o currículo dos pequenos é movido por dois motores que funcionam juntos o tempo todo, as interações e as brincadeiras. E olha, isso não é só um tempinho para se divertir, não. São os eixos que estruturam tudo. É ali, na interação com os colegas, com os professores e com o ambiente, e no brincar, que a criança aprende de verdade. E como é que isso acontece na prática? Bom, as interações podem ser numa roda de conversa, num jogo em grupo ou até explorando o laboratório. Já a brincadeira é a grande protagonista do aprendizado. Pode ser no faz de conta, num jogo de correr e pular ou até montando um quebra-cabeça. É o aprendizado acontecendo em tempo real. E aqui vem uma sacada fundamental. Para essa filosofia, educar e cuidar são a mesma coisa, são inseparáveis. Cuidar das necessidades de uma criança já é um ato de educação. Por exemplo, quando um professor ajuda uma criança a lavar as mãos, não é só sobre higiene. É um momento de ensinar autonomia, de conversar, de aprender a conviver. E essa ideia de tudo junto e misturado nos leva a um conceito muito bacana, chamado de intercampus. Em vez de colocar o conhecimento em caixinhas separadas, aqui é matemática, ali é português, a ideia é costurar tudo junto numa atividade só, de forma bem integrada. E para a gente entender isso de vez, pensa numa atividade de mapa do tesouro. É genial! Primeiro, as crianças recontam a história do tesouro, aí já estão usando a linguagem, a imaginação. Depois precisam planejar a rota, aí entra o pensamento lógico. Na hora de desenhar o mapa, usam noções de espaço, conceitos de matemática. Percebe? No final, linguagem, lógica e matemática não foram matérias separadas, foram ferramentas usadas juntas para resolver um desafio que é divertido e faz sentido para elas. Vamos avançar um pouquinho nessa jornada. Conforme os alunos vão crescendo e chegam no ensino fundamental, o foco vai se aprofundando no desenvolvimento da linguagem, em dominar os diferentes tipos de textos que a gente usa no dia a dia. Mas o objetivo aqui não é só alfabetizar, ou seja, só saber ler e escrever as palavras. A grande meta é o que a gente chama de letramento. E o que é isso? É ser capaz de usar a linguagem de um jeito que funciona na vida real para participar da sociedade. É a leitura e a escrita com um propósito, com uma função de verdade. E para chegar nesse letramento, existe um caminho, uma sequência didática de 4 etapas. Começa com a apresentação, que é para entender para que serve um texto na vida real. Depois vem a produção inicial, onde cada um mostra o que já sabe sobre aquilo. Aí entram os módulos de aprendizagem, que é a hora de analisar exemplos e aprender as regras do jogo. E por fim, a produção final, que é quando se aplica tudo o que foi aprendido para melhorar o próprio texto. Ok, isso tudo faz bastante sentido, mas sempre surge aquela pergunta, né? E a gramática? A bendita da gramática. Onde é que ela entra nesse processo todo, que é tão focado no uso real da língua? É aqui que a gente vê uma grande virada de chave. A visão tradicional, que muita gente conhece, trata a gramática como um livro de regras que a gente tem que decorar. Já na visão do CSSP, a gramática é uma caixa de ferramentas. É sobre analisar a língua em uso para a gente conseguir construir sentido e fazer as melhores escolhas na hora de se comunicar.
Então, o ponto é que a gramática não é ensinada só por ensinar. Ela serve para desenvolver capacidades. A capacidade de ação, por exemplo, ajuda a escolher a linguagem certa para cada situação. Falar com o chefe é diferente de falar com um amigo, né? A capacidade discursiva ajuda a organizar as ideias, a fazer o texto ter começo, meio e fim. E a linguístico-discursiva cuida dos detalhes, como a pontuação e o vocabulário, para garantir que a mensagem seja clara. Bom, quando a gente junta todas essas peças, a filosofia, o brincar, os intercampos, o letramento, a gente começa a ver o quadro completo. Uma abordagem de aprendizado que é de fato holística, que conecta todos os pontos da jornada do estudante. Então, para a gente resumir o que vimos hoje, o que fica de mais importante? Primeiro, essa abordagem coloca textos e a linguagem do mundo real bem no centro do aprendizado. Ela valoriza a brincadeira e a interação como fundamento de tudo. Conecta as diferentes áreas do saber em atividades que fazem sentido. E, o que é crucial, trata a gramática como uma ferramenta poderosa e não só como um monte de regras para decorar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que talvez capture bem o espírito dessa filosofia. E se o grande objetivo da escola não fosse encontrar as respostas certas, mas sim aprender a fazer as perguntas certas? Fica aí para a gente pensar.